Nos episódios passados, provamos que é possível um bebê sobreviver e evoluir em uma ilha, sem a ajuda de nenhum adulto. E agora, Zoe vai para a próxima etapa. Ela cresceu, e é uma criança. Mas o desafio ainda não acabou. Zoe ainda precisa explorar a ilha, e evoluir com os recursos ao seu redor. Zoe estava um pouco desconfortável com tanta sujeira na ilha, mas agora, ela consegue ajudar ainda mais o lugar que a criou. Ela vendeu tudo o que tinha da época de bebê, e conseguiu um bom dinheirinho. Então já investiu em uma lixeira, que recicla tudo, e ainda gera dinheiro. Iba, funciona. Depois foi fazer um pouquinho de bagunça. Afinal, ela ainda é uma criança, mas muito consciente. Então limpou tudo depois. A fazendinha de insetos continua muito bem cuidada. Zoe não vai abandonar seus bichinhos. Depois foi a hora de ir ao mar, pegar mais peixinhos. Ela conseguiu vários tipos diferentes, e isso rendeu bons simoleons. Dinheirinho que foi usado para adaptar os móveis para essa nova fase da Zoe. Agora ela tem uma cama maior e um banheiro mais apropriado. Também deu para aumentar um pouco mais o espaço seguro dela. Zoe amou. Em seguida, foi abrir um presente, e ela adorou tanto que decidiu ficar com ele. Agora Zoe tem um pote de bolinhas de gude. Depois disso, foi dormir bem tranquila. O dia amanheceu lindo na ilha. Zoe tomou seu café da manhã, deu um abraço na sua amiga, e já começou o dia, limpando todo o lugar. Também conversou com suas amigas verdes. Como sua aspiração é desenvolver corpo e mente, Zoe decidiu que queria muito aprender a andar de bicicleta. Então foi procurar conchinhas na areia para vender, e conseguiu. Agora Zoe tem uma bicicleta para andar por aí e se desenvolver muito. Isso Zoe, mas mesmo assim, ela ainda se sente um pouco sozinha. E no próximo episódio, Zoe vai tentar conseguir um amigo imaginário para nunca mais se sentir sozinha na ilha. Nossa pequena menina da ilha acordou hoje com um problema muito sério de criança. Seu dentinho está mole, e Zoe está bem desconfortável. Então ela teve que dar um jeito nisso. Agora ela tem uma janelinha no sorriso. E claro, correu para mostrar e contar para suas amigas. Mas Zoe também pensou em outra coisa. Ela queria muito um amigo mais real. Então teve uma ideia. Quem sabe ela não consegue o suficiente para ter um boneco que vira amigo imaginário. Foi coletar alguns peixinhos para vender e juntar dinheiro. Depois de um tempo pescando, Zoe conseguiu 148 simoleons. Animada, ela decidiu abrir um presente. Vai que vinha algo caro, mas na verdade era um brinquedinho. Mesmo assim, Zoe brincou um pouquinho. Depois foi cuidar da sua fazendinha. Colheu algumas coisas para vender. Também foi procurar itens na areia da praia. Olha só, Zoe encontrou uma maçã. Ela decidiu plantar. Quem sabe não nasce uma árvore bem grande. Depois de um dia cheio, ela fez um lanchinho, tomou um banho e foi descansar. Zoe acordou animada e falante, e ainda encontrou tempo para brincar um pouquinho antes de voltar às suas atividades do dia. Então Zoe foi coletar alguns itens na areia, e também aproveitou para pegar alguns bichinhos na fazendinha. Mas ela ainda não tinha o dinheiro necessário, então continuou na luta. Enquanto explorava a ilha, encontrou mais algumas frutas. E claro, não perdeu tempo. Foi logo plantando tudo. Depois de muito esforço, Zoe finalmente conseguiu atingir o valor que precisava para seu amigo imaginário. Oba! Enquanto fazia uma pequena pausa, ela viu Lindinha passando lá fora. Zoe correu rapidinho, e a raposinha se aproximou. As duas ficaram ali, passando um tempinho juntas. Mas agora tinha algo muito importante para fazer. E chegou a hora. Ela comprou seu boneco e decidiu que o nome dele seria Coral. Zoe ficou muito feliz. Brincou com ele por um tempão e carregou Coral para todo o canto da praia. Até que em um momento especial, quando ela se conectou de verdade com ele, algo mágico aconteceu. Coral ganhou vida. E agora,
Ele é um amigo de verdade. Zoe não poderia estar mais feliz. Agora ela tem um companheiro para todas as suas aventuras na ilha. Um dia lindo nasceu hoje na ilha com o sol aquecendo tudo. Essa noite Zoe ganhou um certificado de coragem da Fada dos Dentes. E ela já colocou muito orgulhosa na parede. E depois foi correndo contar para o coral. Ele comemorou. E pela primeira vez, ela tinha alguém para conversar e que realmente respondia, mesmo que ninguém mais pudesse ver. Os dois passaram a manhã explorando a ilha juntos. Zoe mostrou tudo com orgulho, como se estivesse apresentando seu mundo inteiro. A praia, a areia quentinha, e Coral ouviu tudo com atenção. Mas Zoe ainda tinha suas responsabilidades. Ela queria cuidar melhor da sua cabaninha, e também comprar alguns itens para estudar, e crescer um pouquinho mais a cada dia. Com as contas, Zoe ganhou 169 simoleons. Então ela ficou animada para fazer mais dinheiro e conseguir o que queria. Já era um pouco tarde, mas mesmo assim, Zoe decidiu ir coletar alguns peixinhos, com calma e muita paciência. E com o dinheirinho que foi juntando, ela escolheu investir em mais aquários. Assim, aos pouquinhos, Zoe vai conseguindo cada vez mais simoleons. Ela juntou 939 antes de ir dormir. Zoe cuidou dos seus bichinhos. E ali por perto, ela encontrou a lindinha, com carinho. Zoe deu um lanchinho de presente, e a amou, saiu correndo toda feliz. Mas já era hora de ir dormir. Zoe deu um abraço apertado na Sandy e se deitou. Mas a noite ainda não tinha acabado. Algo aconteceu. Havia um monstrinho debaixo da cama. Zoe se assustou, mas Coral, sem pensar duas vezes, apareceu rapidinho e ficou ali, só para acalmá-la. Eles conversaram, e logo, Zoe conseguiu dormir. Um novo dia brilhou, e hoje era um dia de sorte, o dia do desconto. Aos pouquinhos, a cabaninha foi crescendo. Zoe ganhou uma mesinha de atividades, e já foi logo usar. Também ganhou uma escrivaninha, mas os simoleons ainda não deram para um computador. Mas tudo bem, esse é o próximo passo. Zoe quer continuar aprendendo. A cabaninha foi tomando forma, e Zoe também, as duas crescendo juntinhas. Mesmo que lá fora, a ilha ainda pareça tão pequenininha, Zoe sabe que pode ir cada vez mais longe. Inspirada, ela começou a cuidar da ilha, limpando tudo com carinho e cuidando das suas plantinhas. E para terminar o dia, Coral incentivou Zoe a andar de bicicleta. Ela tem aspiração em evoluir por dentro e por fora, e no fundo, a gente sabe que ela tem tudo para conseguir. Uma tempestade muito forte atingiu nossa ilha essa noite. Zoe estava muito preocupada com suas amiguinhas verdes e também com sua fazenda de bichinhos. Então na manhã seguinte, quando o sol já estava aquecendo a ilha, ela foi correndo cuidar de tudo e pensou que estava na hora de fazer uma estufa para manter tudo bem seguro e protegido. Zoe gosta muito de cuidar. Ela também reparou que com a chuva, muita sujeira apareceu no oceano. Então ela já foi correndo, na verdade, nadando, para limpar as garrafas da água. E valeu a pena. Zoe ficou muito feliz porque viu uma tartaruguinha. Mas para atingir seus objetivos, Zoe precisa de simoleons. Então ela começou a procurar itens perdidos na areia, com cuidado, observando cada pedacinho. Coisas simples, que pudessem ser encontradas e depois vendidas. E encontrou. Mas o dinheiro ainda não era o suficiente para Zoe fazer tudo o que queria. Então ela decidiu ir procurar uns peixinhos no mar. Com paciência, esperando o momento certo, ela conseguiu vários tipos. E com cuidado, vendeu cada um deles. E assim, aos poucos, Zoe conseguiu juntar bem mais dinheiro. Mas ela ficou até a noite procurando. Então depois foi fazer um lanchinho. Ela estava se sentindo desconfortável. Aquelas refeições rápidas já não estavam fazendo bem a ela. Então ela aproveitou o dinheiro que tinha conseguido e decidiu mudar isso. Ela também conseguiu comprar um computador. Zoe não perdeu tempo, já estreou. Foi uma pequena reforma, pensada com cuidado, um espaço melhor, mais funcional. Afinal, Zoe precisa estudar. Mas antes,
foi usar a geladeira pela primeira vez e preparou uma comida mais saudável. E naquele momento, tudo pareceu estar melhorando. Logo depois, ela foi para o computador. Zoe vai estudar à noite, seguindo no seu ritmo, com dedicação. Mas enquanto estudava, a energia se esgotou. Afinal, ela vive fora de rede. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Mas Zoe já sabia o que fazer. Ela resolveu aquilo com calma e conseguiu mais uma placa solar. Depois de procurar por mais itens pela ilha, Zoe conseguiu juntar o que ainda faltava e finalmente completar o dinheiro da estufa. Agora suas plantinhas e seus bichinhos estão protegidos, crescendo com segurança. E isso é tudo que Zoe quer: cuidar do que importa e melhorar a vida de todos ao seu redor. Hoje é o dia 12 do desafio de sobrevivência, e aos poucos, a ilha foi deixando de ser vazia, e Zoe está transformando tudo ao seu redor. Agora ela tem um cômodo para dormir, comer e estudar, e outros para o banheiro e estufa, onde cuida das suas plantinhas, e uma pequena fazendinha de insetos, que vem crescendo aos poucos. Lá na praia, fica a sua coleção de aquários, com vários tipos diferentes de peixes, que rendem muitos simoleons. Que evolução! Zoe estava cuidando das suas plantinhas quando viu alguns coelhos do lado de fora. Ela já correu para tentar fazer amizade com eles, e conseguiu. Eles são bem mansinhos e fizeram companhia para ela enquanto brincava. Zoe fez alguns desenhos para decorar sua cabaninha. Também aproveitou para jogar no computador. Mas mesmo assim estava se sentindo um pouco sozinha. Então chamou o coral. A aspiração de Zoe é corpo e mente. Por isso, hoje ela está focada em aprender a andar de bicicleta e evoluir aos poucos. E claro, Coral está ajudando. Oba, ela conseguiu. Agora o próximo passo é passar 12 horas sendo feliz, fácil. E Zoe vai fazer isso assim que acordar. Ela respirou fundo, abriu um sorriso e decidiu aproveitar cada instante na sua amada ilha. Chamou Coral para brincar de esconde-esconde, e parece que eles se divertiram. Depois Zoe fez uma amarelinha no chão, e eles brincaram rindo juntos. Em seguida foram ver os peixinhos no oceano, e nadaram bastante. Quando o dia chegava ao fim, cuidaram do que estava ao redor, deixando tudo limpo e organizado. Para fechar, brincaram no computador e fizeram desenhos aproveitando cada momento. E Zoe conseguiu. Completou a aspiração e evoluiu por dentro e por fora, assim ela ganhou um traço novo. Agora ela vai ter a aspiração de gênia criativa. E Zoe mal pode esperar pelas novas aventuras. Bem-vindo de volta ao desafio de sobrevivência no The Sims 4. Zoe descobriu uma nova forma de ganhar simoleons. Com calma e paciência ela foi aprendendo, e agora ela consegue pescar peixes maiores. E no final do dia, valeu muito a pena. Zoe conseguiu mais de 1000 simoleons. Ela começou a pensar em formas de investir em algo que pudesse trazer ainda mais retorno. Com cuidado, Zoe decidiu arriscar. Comprou uma caixa de decorações, com um pequeno sonho em mente. Quem sabe, algo caro não aparece. E deu certo. 3.000. Zoe comprou mais um coletor de água. E agora finalmente pode ter um chuveiro. Que dia! Ela também aproveitou para fazer uma pequena reforma, pensando no futuro. Agora ela tem mais espaço. E tudo começa a ganhar forma. Aos poucos, Zoe está evoluindo. Afinal, logo ela vai se tornar uma adolescente. A casa cresceu, mesmo que ainda esteja um pouco vazia. Cada cantinho guarda um começo e muitas possibilidades. Zoe estava pescando com Coral quando algo chamou sua atenção. Uma sim diferente se aproximava da ilha. Curiosa, ela foi conversar. A conexão foi ótima, quase imediata, e então veio o convite para nadar juntas. Foi nesse momento que Zoe percebeu. Ela tinha feito amizade com uma sereia, e ela ficou encantada, e espera que ela volte sempre. Depois ela foi recolher os itens da caixa do correio, e entre pequenas surpresas, veio algo especial. Por sua coleção de conchas, ela ganhou uma placa de colecionadora. O restante, ela decidiu vender.
Com o dinheiro, Zoe escolheu algo simples, do jeitinho dela, uma casinha de bonecas. E claro, Coral e Lindinha fizeram companhia. Mas Zoe não é uma criança comum. Entre brincadeiras e histórias, ela teve uma ideia: começar a escrever um livro sobre suas pequenas aventuras. Quem sabe, isso não se torna uma vocação, e também uma nova forma de ganhar simoleons. Com seu jeito único, e seu coração ligado à ilha, Zoe acabou fazendo amizades bem diferentes. De alguma forma, eles ajudaram nas tarefas, e tornaram o dia mais leve. No fim, Zoe estava feliz, pelas conquistas, e pelas novas amizades. Hoje é um dia em que tudo mudou para a nossa menina da ilha. A casa de Zoe cresceu tanto, que passou a chamar atenção. Com isso, alguns turistas perceberam que a ilha, antes deserta, agora estava habitada. De longe, eles observavam com curiosidade. E Zoe notou que seu mundinho começava a ser descoberto. Zoe não queria que ninguém soubesse que morava sozinha. Tudo o que ela queria era continuar ali. Ela estava bem e, como você já sabe, ela fez amizade com a ilha inteira. Cada detalhe daquele lugar fazia parte dela. Por isso, não pediu nenhuma ajuda. Aos olhos dela não precisava. Zoe estava muito bem naquela manhã, e aproveitou para cuidar da sua amada ilha. Limpou tudo o que encontrou pelo mar, mas continuou notando os turistas curiosos. Então ela decidiu aproveitar o que os turistas poderiam oferecer de bom. Viu um deles pescando, e resolveu se aproximar com cuidado. Cumprimentou com jeitinho, e isso já foi o bastante para atrair outro olhar curioso. Zoe passou um tempinho conversando, e logo estavam todos pescando juntos. Zoe está cada vez mais experiente em pescar, e conseguiu diversos tipos de peixes. Vendeu tudinho, e conseguiu um bom dinheirinho. E ela teve uma ideia. Já que os turistas estão tão curiosos, talvez venham mais deles pela ilha. Então montou uma barraquinha para vender o que conseguisse. Primeiro ela pensou fazer sucos. Então correu na sua estufa pegar algumas frutas com muito carinho. Preparou o suco e foi tentar a sorte na barraquinha. Ela montou tudo bonitinho. Várias pessoas apareceram, uma aqui e outra ali, todas curiosas com aquele cantinho que surgiu. E eles estavam comprando. A curiosidade ajudava. Um deles até ajudou a consertar o painel solar, que já não funcionava tão bem. E Zoe observava tudo com um sorrisinho, achando aquele plano muito bom. Ela conseguiu vender tudo. Não rendeu muitos simoleons, mas ainda assim Zoe ficou bem feliz. Era um começo, e quem sabe ela consegue vender itens diferentes. E também era o primeiro passo para expandir seu mundinho. Conhecer mais pessoas que moravam por ali. Agora uma pausa para mostrar a vida selvagem acontecendo na ilha. Não podemos esquecer que Zoe agora tem aspiração em gênia criativa e quer uma casinha na árvore. Então ela foi pegar mais alguns peixes diferentes e vendeu. Assim ela conseguiu comprar o que tanto queria. Foi correndo bem ansiosa ver. Mas tem um detalhe bem importante. Zoe não consegue mexer com todas as ferramentas e construção para montar a casinha na árvore. Então, já que não tinha o que fazer, foi brincar. E por sorte uma turista apareceu por lá. Zoe já foi correndo pedir ajuda. E ela ajudou. Não é que deu certo. Ela montou a casinha na árvore de Zoe. Então nossa menina foi correndo olhar tudo lá de cima. E brincou bastante. E talvez esteja cada vez mais perto de uma nova fase. Mas, o que será que Zoe ainda vai aprontar? Uma menina, perdida em uma ilha. Esse é o desafio de sobrevivência no The Sims 4. Zoe começa esse episódio já não mais tão perdida assim. Afinal, as pessoas finalmente a encontraram. E pela primeira vez sabiam que ela morava na ilha. Mas tem um detalhe muito importante. Ninguém imagina que ela mora completamente sozinha. Então ela está segura, porque na visão de Zoe, ela não quer ir embora dali. A ilha virou o seu lar, o lugar onde ela aprendeu a viver sozinha. E talvez sem nem perceber, ela já não esteja mais perdida. Ela só escolheu ficar. Zoe estava estudando no computador, enquanto a chuva caía lá fora.
quando Lindinha apareceu dentro da casa. Essa amizade vem acontecendo desde o começo, e pela primeira vez, nossa raposinha se sentiu à vontade, e deitou na caminha que Zoe deixou para ela ali dentro. Que alegria! Zoe já colocou um pote de ração ali também. O maior desejo dela é adotar Lindinha. Tomara que dê certo. As duas foram dormir. Até que a chuva passou. Já era noite e o céu estava cheio de estrelas. Perfeito para concluir o próximo marco da aspiração de Zoe. Então ela e o coral foram ver as estrelas. Zoe já está concluindo a sua segunda aspiração. E assim que concluir as 4, ela vai poder crescer. O próximo objetivo era dormir na casinha da árvore. E claro, Zoe nem pensou 2 vezes. Foi correndo e passou a noite lá. E assim, mais uma aspiração foi concluída. Agora é hora da terceira. Capitã da brincadeira. Zoe quer um tapete aquático, mas para isso ela precisava de mais simoleons. Então no outro dia bem cedinho, Zoe tomou o seu café da manhã e foi até sua barraquinha para vender alguns peixes aos turistas dali e conseguiu um bom dinheiro. Missão quase completa. Depois disso, ela voltou para casa, mas teve uma surpresa. Lindinha apareceu de novo e dessa vez, não tinha mais como evitar. Zoe decidiu adotar. E assim, a família cresceu. Agora, as duas dormem profundamente, enquanto Zoe sonha com tudo que ainda está por vir. E mal pode esperar pelo próximo dia, para viver muito mais descobertas. Nossa menina da ilha está cada dia mais perto de se tornar uma adolescente. Zoe segue evoluindo em sua terceira aspiração de um total de 4. Para continuar avançando, ela quer completar a aspiração capitã da brincadeira. E agora, precisa de um tapete aquático. Zoe está em uma fase importante, onde cada brincadeira faz parte do seu crescimento. Então ela aproveita ao máximo tudo o que a ilha pode oferecer. Transforma momentos simples em descoberta. Lindinha também não ficou de fora. Entrou na água, nadou e brincou ao lado de Zoe. Um grande desejo surgiu. Ela quer fazer amizade com 3 crianças. Mas como faria isso? O mais simples foi usar o computador. E lá vai Zoe em mais uma missão. Dessa vez, uma com muito significado. Zoe passou um tempo procurando amigos, mas algo inesperado aconteceu. Ela ficou doente. Pobre Zoe. Mas nada melhor do que descansar para melhorar. Então ela foi dormir. E dormiu mais um pouco. Deu certo. Ela acordou bem, fez um lanchinho, e já estava pronta para voltar à missão. E dessa vez conseguiu. Ela correu para escrever tudo no diário. E assim que amanhecer, vai convidar seus novos amigos para visitar a ilha. A fada do dente deixou um recadinho, com uma pequena bronca. Então talvez seja melhor comprar uma pia e garantir que Zoe escove os dentes direitinho. Amanheceu, e era mais um lindo dia na ilha. Zoe não perdeu tempo e chamou seus novos amigos para uma visita. Ela mal podia acreditar. Se divertiu como nunca. Brincaram muito. Coral também estava junto. Zoe pegou a bicicleta e aproveitou cada momento com todos. E assim, mais uma aspiração foi concluída. Agora chegamos à última etapa do desenvolvimento de Zoe. E pelo jeito, essa será a mais desafiadora. Ela precisa desenvolver seu nível social antes de passar para a próxima fase da vida. Mas, por enquanto, Zoe não se preocupa. Ela está feliz por ter encontrado novos amigos, e cada vez precisa menos do seu amigo imaginário. Mas claro, Zoe nunca vai abandonar Coral. Hoje a Zoe acordou e por um instante ficou observando tudo ao seu redor. E agora ela tem um objetivo para o dia. Quer deixar sua cabaninha mais bonita, do jeito dela. Mas logo lembrou que tem poucos simoleons. Então saiu observando cada canto, procurando coisas que pudesse encontrar. Enquanto procurava, percebeu que agora tem muitos coelhos na ilha. E amou. Aos poucos, ela foi juntando os itens. Também decidiu fazer sucos para vender. Sem perceber, já tinha várias coisas prontas. Então veio o próximo passo. Ela organizou tudo com cuidado. Foi para sua barraquinha. Logo as pessoas começaram a se aproximar. A vendinha atraiu turistas.
Curiosos com tudo que Zoe tinha feito, Zoe conseguiu dinheiro, mas ainda não era o suficiente. Então também foi vender alguns peixes dos seus aquários. Agora ela tinha o bastante para melhorar mais um pouco a sua cabana, que está cada dia maior. A estufa também aumentou, e agora pode investir mais em plantações. Tudo está ficando como Zoe quer, mas ela ainda precisava fazer mais. Entrou em casa com um sorriso leve, e olhava ao redor, percebendo que tudo já estava começando a mudar. Zoe estudou um pouco, agora com vista para o mar, e depois foi dormir tranquila. Na manhã seguinte, já acordou muito animada. Sua amiga ligou bem na hora, querendo fazer uma visita. Deu tudo certo, elas se divertiram, e foi nesse momento tranquilo que uma nova ideia surgiu. Se ela conseguiu fazer tudo isso com o que tinha, o que mais ela poderia criar? Zoe então decidiu dar um próximo passo. Queria fazer ainda mais itens, com as próprias mãos. E assim, ela resolveu aprender novos caminhos. E conforme for melhorando, vai conseguir desbloquear ainda mais. Ela até conseguiu o traço de responsável. Agora Zoe tem mais opções para explorar. E o caminho cada vez mais claro, de tudo que ainda quer construir. Hoje o dia amanheceu diferente na ilha. A temperatura caiu, e Zoe decidiu cuidar disso. Ela quer fazer roupinhas de frio para todos. Zoe passou um bom tempo tricotando, com calma, enquanto Lindinha fazia companhia. Ela começou com um tapetinho, simples, mas feito por ela. E aos poucos a cabaninha foi ficando com a sua cara. Depois de uma pausa para brincar com a raposinha, Zoe voltou a tricotar. Fez um suéter, uma meia e uma toquinha para ela. Um suéter para Lindinha, e também um para um coelhinho. Ela percebe que quer fazer isso para todos, mas sabe que vai levar tempo. O frio ainda é leve, mas para Zoe já faz diferença. E foi aí que veio uma ideia. Se ela pode fazer, ela também pode vender. Zoe decidiu abrir uma vendinha, usar o que a ilha oferece, e transformar em simoleons. Mas ela não tinha dinheiro suficiente, então vendeu tudo o que tinha guardado, e buscou outras formas de conseguir mais. Com esforço, ela conseguiu começar. A vendinha da Zoe começou a ganhar forma, mas o dinheiro acabou rápido. Zoe entendeu que precisa ir aos poucos, então voltou para sua rotina, estudou no computador e foi descansar. No dia seguinte, bem cedo, Zoe foi pescar, sabendo que cada peixinho ajuda. Enquanto isso, uma nova raposinha apareceu. Zoe chegou com cuidado e deu um pouco de comida. A raposinha gostou e já foi comer. Com o que conseguiu juntar, Zoe colocou os itens básicos na vendinha. Ainda é simples, mas já é dela. Ela organizou tudo e deixou o espaço do jeitinho que queria. No fim do dia, Zoe olhou para tudo o que fez. Ainda não está pronto, mas já começou a ganhar forma. Agora existe algo novo na ilha. E amanhã Zoe vai abrir a vendinha. E mal pode esperar para ver como tudo vai ser. O episódio de hoje já começa muito bem. Zoe parou por um instante e olhou ao redor. E percebeu algo diferente. Desde quando era só um bebê, ela sempre tentou ajudar a ilha do jeito que podia. E agora, isso está começando a dar resultado. Os bichinhos estão voltando, as plantinhas estão crescendo de novo, e a ilha está ficando cada vez mais bonita. Zoe ficou muito feliz. E até um pouco orgulhosa. Logo cedo, ela teve uma ideia. Por que não tentar vender algumas coisas da ilha? Então ela saiu procurando itens, pegando tudo o que encontrava na areia. Ela achou alguns objetos diferentes e várias conchinhas. Então foi fazer o teste. Será que isso ia dar certo? Mesmo assim, ela organizou tudo, colocou a amostra e abriu sua vidinha. Ela ficou esperando um pouquinho, até que alguns turistas apareceram. Eles começaram a olhar e logo começaram a entrar e comprar na vendinha também. Várias pessoas foram ver os itens. E não é que Zoe estava conseguindo vender,
Já era noite, e mais pessoas estavam chegando pela praia. E aos poucos ela vai melhorando tudo. Mas já foi um ótimo começo. No final, ela conseguiu mais de 1000 simoleons. A vendinha deu certo. E agora parece ter futuro. Com esse dinheiro, Zoe decidiu realizar um pequeno desejo. Fazer uma festinha em casa. Ela organizou melhor o espaço. Agora ela tem um cantinho para dormir, um espaço para brincar e estudar, banheiro, sala com cozinha, estufa e a vendinha. Logo depois, seus amigos chegaram. A casa ficou cheia. Eles conversaram muito, assistiram filme, dançaram e, claro, brincaram muito. Zoe adorou ver tudo cheio de vida. Mas quando tudo acabou, veio um pensamento. Ela quer passar mais tempo com os amigos. No próximo episódio, Zoe vai continuar se desenvolvendo. O dia começou com uma mudança bonita na ilha. Com a ajuda da Zoe, tudo estava mais limpo e cheio de vida. Coisas que antes não aconteciam, estavam voltando aos poucos. Mas Zoe ainda tinha um objetivo importante. Precisava concluir sua última aspiração, e não tinha nenhum simoleon. Mesmo assim, ela não desistiu. Juntou tudo o que conseguiu e abriu sua vidinha. No começo, ela só esperou, observando em silêncio, até que as pessoas começaram a chegar, uma por uma, e depois várias. Zoe se animou. Coral e Lindinha também apareceram, e, de repente, a vendinha ficou cheia. Os turistas compraram tudo, e alguns até ajudaram na ilha, fazendo coisas que Zoe ainda não conseguia. Zoe também vendeu os peixinhos que pescou, e, com isso, conseguiu o que precisava. Ela comprou sacos de dormir e correu chamar sua amiga mais próxima. Quando ela chegou, Zoe não escondeu a felicidade. As duas passaram o tempo na casa da árvore. Brincaram, riram, fizeram guerra de travesseiros e contaram histórias até cansar. Depois, o silêncio da noite chegou, e elas adormeceram. A aspiração foi concluída. Zoe completou tudo o que uma criança podia alcançar. E ganhou novos traços para sua jornada. Para alguém que vivia sozinha em uma ilha, ela foi muito além do que esperavam, e isso encheu o coração de alegria. Mas o dia ainda guardava uma surpresa. Era Páscoa. Zoe adorava essa data, e começou a decorar a casa com cuidado. Ela sentiu que algo especial ia acontecer. E então, aconteceu. O coelhinho apareceu. Zoe correu até ele, sem acreditar no que estava vendo. Ele entrou e contou que escondeu ovos pela casa. Zoe começou a procurar, com atenção e alegria, e encontrou 2, bem bonitos. O dia terminou leve, com tudo dando certo. Zoe estava feliz. Então foi hora de descansar e esperar pelo próximo dia, porque algo grande estava chegando. Zoe ia crescer. E uma nova fase estava prestes a começar. Hoje é um dia muito importante na vida da Zoe. Ela passou por várias etapas do desafio quando ainda era um bebê perdido na ilha. E também conseguiu se virar muito bem sendo uma criança por conta própria. Zoe conquistou vários traços bem especiais. E agora chegou a hora de começar uma nova fase com desafios novos. Então Zoe foi contar a novidade para o coral. Ela vai virar adolescente. E ele ficou muito feliz por ela. E então aconteceu. Zoe sentiu que estava pronta. Ela já é filha da ilha. E do jeitinho dela faz todo sentido ser amiga da natureza e inovadora ecológica. E essa é a Zoe adolescente, muito animada com essa nova fase e com tudo que ainda vai acontecer. Ela está bem confiante. E agora Zoe quer conhecer a escola do ensino médio. Mas para isso ela precisa de um barco. Então ela juntou tudo o que tinha. Colheu algumas frutas. Depois pescou alguns peixinhos e vendeu. Também aproveitou e fez algumas peças novas de tricô. À noite ela fez um lanchinho. Mas Zoe ficou um pouco triste por causa do coral. Então ele apareceu e perguntou se ela queria que ele fosse real. E algo mágico aconteceu. Agora Coral é um sim também. E ele pode aparecer e ficar sempre por perto, como sempre foi. Zoe foi dormir porque tinha um objetivo para o próximo dia. Conseguir o resto do dinheiro do barco para poder ir para a escola, já que sempre estudou pelo computador.
Zoe estava bem ansiosa. A noite passou e um novo dia chegou. Zoe acordou feliz. Ela foi correndo abrir sua vendinha e sentou ali esperando os turistas. Ela nem pensou duas vezes e chamou o Coral. Ele chegou bem rapidinho e, como sempre, Zoe, Coral e Lindinha estavam juntos. A vendinha começou a encher e no final do dia ela conseguiu o dinheiro que faltava. Agora com seus simoleons, Zoe comprou o barquinho. Ela dormiu animada e na manhã seguinte foi o primeiro dia de aula no ensino médio. Era uma escola da ilha. Simples, mas muito bonita. Zoe entrou confiante e não vê a hora de viver tudo o que ainda vai acontecer.